E aí pessoal do meu canal do YouTube, como é que vocês estão? Tô vindo aqui mais uma vez para conversar um pouco com vocês e trazer um pouco da minha experiência. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre como cortar cabelo infantil, como atender uma criança. Mas antes de mais nada, já aproveita, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já compartilha com um brother para poder ajudar ele também e para poder ajudar a gente aqui nesse canal, para ele crescer, para eu poder trazer mais conteúdo para você. Beleza? Então, ó, clica no like, se inscreve no canal e compartilha com um barbeiro ou uma barbeira, que aí a gente vai conseguir bater todas as nossas metas para crescer o canal e ter bastante like nesse vídeo para o YouTube distribuir, beleza? E ó, vamos lá para o nosso conteúdo. Sempre que a gente pensa em atender criança, a gente pensa naquela ideia que trazem pra gente, né? Que é uma criança chorando, uma criança fazendo maior escarcéu na barbearia, mas na real isso é resultado de algumas situações que essa criança passou. E, além de tudo, tem como a gente começar um trabalho para que isso não aconteça e também tem como a gente fazer um trabalho para reduzir esse efeito que é causado, esse trauma na criança. Então pensa no seguinte, vamos lá que o seu cliente teve um filho e aí ele quer cortar o cabelo do filho dele. E aí ele liga pra você e fala assim, pô brother, beleza e tal, queria agendar o corte do meu filho, cara, como que eu faço? Você corta? Aí você muito receoso, você olha e fala assim, meu, eu corto, pode deixar comigo que eu vou cortar sim o cabelo dele. E aí esse cara vem na barbearia, só que ele vem com pressa, e aí ele quer que você corte o cabelo do filho dele em meia hora ou em 40 minutos, sendo que você vai levar um pouco mais de tempo para cortar. Primeiro ponto que você precisa falar para ele, ó, já na ligação mesmo, cara, seguinte, eu não vou cortar o cabelo do seu filho dentro do seu tempo e nem dentro do meu tempo. É dentro do tempo que o seu filho deixar que eu corte o seu cabelo, o cabelo dele, né? Então não adianta nada você querer fazer um trabalho rápido ou você pegar a pilha dos pais. É importante que você já informe para ele que o corte de criança ele demora mais, você precisa ter um pouco mais de atenção e aí você vai separar 2 horários para fazer esse corte. Pô, Almir, mas aí eu vou perder um cliente. Cara, você está atendendo o pai e o filho, você não está perdendo o cliente, você está fidelizando uma família. Então não tenha um pensamento pequeno, cara. Entenda que isso a longo prazo vai perdurar. Você está trazendo toda uma tradição para essa família, que é cortar com você. Então se disponha a dedicar um pouco mais de tempo para construir essa tradição de o pai, o filho e o neto cortar cabelo com você. Aí sim você vai ter uma família cortando cabelo com você, tá? Mas o detalhe é o seguinte, separe um horário a mais para você cortar o cabelo de uma criança, porque você precisa ter mais cuidado, precisa ter mais atenção. Quando o pai vier, quando ele ligar, explique isso para ele, olha, a gente vai cortar o cabelo com calma, porque é o primeiro corte do seu filho. Se eu cortar muito rápido, como eu corto de um adulto, por exemplo, a gente pode traumatizar o seu filho. Traumatizando o seu filho, cara, aí ele vai dar trabalho até os 5 anos de idade ou mais para poder cortar o cabelo. Então, trabalhe mais devagar e com mais atenção para cortar o cabelo de uma criança. Ah, meu, a criança não quer pôr capa. Não tem problema. Vai cortando sem capa, limpando ali com o espanador. A criança vai brincar com o espanador, a criança vai querer pegar alguma coisa da decoração. Normalmente o pai vai querer levar uma bala, um pirulito. Isso é comum, cara. É totalmente comum porque é uma criança. Você não está atendendo um adulto, você está atendendo uma criança. Uma criança não para quieta, então você tem que tomar cuidado porque muitas vezes você vai puxar uma mecha ali e aí você vai cortar e ela mexe. Você tem que ter paciência para voltar nessa mecha de novo e cortar. Você tem que ter precisão, porque se você der um corte errado, você pode não só comprometer o resultado do corte de cabelo, mas você pode também fazer um corte na criança. Então isso é muito importante você tomar cuidado em relação a isso. Ah, Almir, mas criança com menos de 1 ano eu posso atender? Cara, se você quiser atender, atenda, mas tome cuidado, você tem que ter um toque mais suave. A muleira da criança muitas vezes ainda está molinha. Então, meu, espera ali pelo menos uns 6 meses para você poder cortar o cabelo dela, que é onde a muleira dela já está mais firme, você consegue puxar o cabelo. Nada de passar maquininha na cabeça de recém-nascido. Pelo amor de Deus, gente, não passa máquina em cabeça de recém-nascido.
porque isso para ela é como se estivesse passando um trator na cabeça dela. E aí é a primeira experiência que ela tem com corte de cabelo. E aquilo já vira um trauma. Toda vez que ela escutar o barulho da maquininha, ela vai espernear, ela vai correr. E com 4 ou 5 anos, ela nem vai lembrar o porquê que ela corre, que ela esperneia. Mas ela vai fazer porque vai ser intuitivo, porque você acabou traumatizando ela no seu primeiro ou no segundo corte. Então não use máquina, corte só com tesoura. Num segundo, terceiro corte, tenta usar uma maquininha de pezinho aqui, ó. Mas antes de você encostar a máquina, o que você faz? Liga a máquina na mão, apoia a lâmina aqui no dedo, assim, ó. E aí fica passando na pele da criança o seu dedo, não a máquina direto. Passa aqui, ó, o seu dedo aqui no pescoço dela, para ela se familiarizar com a vibração da máquina no pescoço dela. E outro detalhe, se ela não deixar de jeito nenhum, pelo menos você não cortou o cabelo, não fez uma marca que você vai ter que continuar. Fazendo isso, você vai testar a aceitação da criança em relação ao equipamento que você vai usar. Se ela tiver uma boa aceitação, aí com um pouco de paciência você vai marcando e tal. Com cuidado também, porque a pele da criança, cara, ela é muito mais sensível. Então é importante você tomar esses cuidados. Não sai marcando lá para deixar a criança toda machucada, toda marcada, não. Pelo amor de Deus. Outro detalhe importante, durante o corte, ela vai querer andar. Não pense que você vai conseguir fazer um corte de cabelo do começo ao fim com a criança no mesmo lugar, porque normalmente não é isso que acontece. Normalmente eu começo a cortar o cabelo da criança no colo do pai e termino sentado no chão da barbearia cortando o cabelo dela. Porque eu sei que se eu esperar ela ficar disposta a voltar para o colo do pai, eu vou demorar 2 horas para cortar o cabelo dela. Agora, se eu for acompanhando ela, ela vai ali no sofá, eu corto um pouquinho lá. Ela vai sentar no chão, eu corto um pouquinho também sentado no chão. Isso não é falta de postura, tá? Tem muita gente que vai falar, mas aí é uma falta de postura, que não sei o quê. Não, cara, é você entender que é só uma criança e que você está atendendo uma criança. Você não vai deixar de ser barbeiro se você sentar ali no chão da barbearia para cortar o cabelo da criança, no ambiente dela. Porque não somos nós que decidimos onde e qual momento que a gente vai cortar tal mecha. Muitas vezes você precisa cortar uma mecha aqui e a criança tá assim, ó. Meu, deixa essa mecha aqui, vai pro outro lado, corta aqui, ó. Aí a criança virou pra cá, vai pra esse lado. A criança levantou, corta aqui no topo. Abaixou, corta aqui atrás. E vai indo no tempo da criança. Muitas vezes você tem um padrão pré-estabelecido na sua cabeça, que eu costumo até ensinar aqui, ensinar nos cursos, ensino até no garimpo pra galera o seguinte: faça uma lateral, depois a outra, parte de trás e topo. Só que com criança não funciona assim. Você vai cortando o que dá e depois você volta cortando o que ela deixa você cortar. Aí você vai concluindo o corte de acordo com o que vai acontecendo o corte. Então, se atenta nesses detalhes, cara. Você vai cortar no tempo da criança. Não adianta você olhar e falar, não, ela tem que ficar sentada na cadeira o tempo todo. Só corto assim porque barbeiro é assim. Mano, não adianta, velho. Calma, mano. Desafrouxa ali o nó um pouco, saca? Vai no ritmo da criança. Não adianta você querer cortar em 30 minutos, 40 minutos, que a criança não vai deixar. Ela vai se estressar, você vai traumatizar a criança. Muito pior do que fazer um corte ruim numa criança de 6 meses que não para de se mexer, ou numa criança de 1 ano que não para de se mexer, é você traumatizar ela. Por quê? O pai e a mãe que chega com uma criança e pede um corte de cabelo para você, ele tem noção que não vai ficar igual de um adulto. Outro ponto importante também, sempre que um pai e uma mãe chegar em você e pedir um corte, mostrar uma foto numa criança, você vai falar o seguinte para ele: olha, pode ser que não fique igual, por quê? Talvez o seu filho mexa um pouco, então eu vou tentar deixar o mais próximo possível disso, ok? Porque você alinha a expectativa do pai também, que isso é um problema, e da mãe, né? Tipo, eu sei que você quer assim, mas tudo vai depender da criança, e o cabelo dela também é um pouco diferente, então eu vou tentar deixar o mais próximo possível disso, beleza? Ah, não, Almir, beleza, perfeito. Aí eu já tirei toda aquela expectativa altíssima do pai, mas não altíssima em relação à qualidade do corte, altíssima em relação à referência que ele me trouxe. Porque muitas vezes a referência
não é o mesmo tipo de cabelo. Muitas vezes o tipo de cabelo da referência não é o mesmo tipo de cabelo do cliente. É importante você ajustar isso, você alinhar isso também. Aí a gente volta lá para o atendimento. Cara, cortou com calma, foi junto com a criança estressou? Deixa ela andar um pouco, tranquilo, de boa. Quando ela desestressar, volta. Meu, a criança, ela é de picos. Ela vai ter um pico que ela vai ficar quieta, daqui a pouco ela mexe, 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 daqui a pouco ela fica quieta, daqui a pouco mexe, mexe, mexe. Aproveite esses picos e esses momentos para você conseguir cortar o cabelo. Partindo daí, você conseguiu fazer um trabalho legal e tá ok. Ponto final. Cara, muito obrigado pela sua visita, muito obrigado por ter trazido seu filho. É uma honra para mim poder te atender, poder atender seu filho. Para mim é muito importante ter essa tradição e construir essa tradição na sua família. Aí a gente vai para um outro ponto. A criança que chegou traumatizada, que não aguenta ver o barulho da maquininha, como que a gente vai atender essa criança? Primeiro de tudo, mano, o que eu indico pro pai? Eu falo para ele, olha, faz o seguinte, quando você vier cortar o cabelo, traga o seu filho, mas não para ele cortar o cabelo, mas para ele conhecer a barbearia. Aí ele vem com a esposa, traz o filho, aí o filho fica brincando ali na barbearia, anda para um lado, anda para o outro, bagunça um pouquinho aqui, bagunça um pouquinho ali. Ele já conheceu esse ambiente de barbearia. Ele já conheceu, não é mais um ambiente hostil para ele, porque ele já brincou ali, ele já conhece, ele já viu. Perfeito. Aí o que vai acontecer? Quando ele vier cortar o cabelo, ele já não vai estar mais tão assustado, porque é um ambiente que ele já está acostumado, já está familiarizado. A partir do momento que você coloca a capa, você vê se a criança vai deixar ou não. Deixou? Perfeito. Não deixou? Corta sem. Não tem problema. Ah, eu cheguei perto da criança com a maquininha, a criança surtou, não deixou. Corta na tesoura. Toda vez, teve uma criança que eu fui atender que toda vez que eu passava o pente no cabelo dela, ela batia a mão. Toda vez que eu passava o pente no cabelo dela, ela batia a mão. Foi muito difícil cortar o cabelo dessa criança, mas com muita paciência e com quase 1h30 de corte de cabelo, eu consegui cortar o cabelo. Por quê? Ela não gostava que o cabelo encostasse no couro cabeludo dela, na cabeça dela. E aí eu percebi isso, que toda vez que eu encostava o pente na cabeça, ela batia a mão. Mas quando eu passava o pente liso ali por cima do cabelo, sem encostar, ela deixava. E aí foi muito difícil cortar esse cabelo, mas eu consegui cortar o cabelo. Era uma criança de 1 ano e pouquinho. E aí eu perguntei para a mãe assim, esse menino já cortou o cabelo em outro lugar? Ela falou, já. Da última vez foi 5 pessoas para segurar ele. Eu falei, tá aí o problema. Vocês não podem segurar a criança. Ah, não, mas aí a primeira coisa que ela falou, precisava cortar por causa da escolinha. Então, o que ela fez? Deixou para a última hora, levou a criança na barbearia no momento dela. Muitas vezes a criança nem estava afim nem de sair de casa. Ah, mas a criança não tem que escolher. Perfeito, tudo bem, eu sei que a criança não tem que escolher. Só que se você coloca ela em situações que ela não quer e ainda com 5 pessoas segurando ela, não tem como você não traumatizar a criança, entende? Então, se você tem um filho e você está assistindo esse vídeo, entenda um pouco os momentos que você pode estar levando a criança na barbearia, porque você facilita não só o seu dia, mas facilita também o nosso dia. E para você que é barbeiro, informe isso para o seu cliente. Fala, cara, seguinte, você vai trazer o menino, não traz ele quando ele tá chato, quando ele tá com fome ou quando ele tá chato de sono, saca? Tenta ver um momento, você é pai, você é mãe, você é vó, você sabe qual que é um momento legal para trazer o menino, então traga ele aqui nesses momentos, e aí a gente corta o cabelo dele. Aí, o que acontece? A criança estava traumatizada, foi super difícil cortar o cabelo dele, mas eu consegui, perfeito. Vim ali na manha, com calma. Na hora de passar a máquina, só o fato de eu ligar a máquina, o menino já queria pular ali do colo. E aí eu olhei e falei, seguinte, não vai dar para passar a máquina no cabelo dele, a gente vai deixar o cabelo sem acabamento e na próxima vez a gente tenta. Da outra vez, o que eu fiz? Entreguei a máquina na mão dele. Falei para a mãe assim, toma cuidado, se você vê que ele vai deixar cair, você só para, não deixa a máquina cair no chão, perfeito? Perfeito. Aí fui cortando ali e tal, com tesoura, ele já estava um pouco mais acostumado, isso já no segundo corte ele já estava aceitando mais, eu já conseguia vir com o pente mais de boa ali na manha, consegui cortar, e aí eu consegui fazer um pouco do pé do cabelo, e aí no terceiro corte eu já conseguia fazer o corte inteiro. Então foi muito mais fácil
trabalhar dessa forma, esse processo de voltar, tirar a criança daquela imagem ruim que era cortar cabelo e colocar ela numa experiência legal, numa experiência que muitas vezes para ela pode passar até batido, mas que é muito melhor do que com 5 pessoas segurando ela. Até porque tem criança que não gosta nem que você borrife água. Só que pensa no seguinte, ao invés de você borrifar água direto no cabelo da criança, por que você não borrifa água no pente e aí com o pente molhado você penteia o cabelo dela? Fica muito mais fácil. A criança não vai achar que está chovendo ali na cara dela e vai ficar muito mais simples de você trabalhar. Então, quando você pegar uma criança para atender, tome cuidado para não traumatizar ela, segurando muito forte a cabeça, tendo que obrigar ela a ficar parada, porque isso vai traumatizar a criança. Alguns momentos pode fazer? Sim, no momento de pezinho ali, uns 1 minutinho, 2, rapidinho, perfeito, pronto, ok, tranquilo. Agora, segurar 5 pessoas, uma criança, durante 30 minutos, você traumatiza ela. Tá? Então não deixe que isso aconteça na sua barbearia, seja profissional, imponha-se em relação aos pais, aos avós que levam a criança com pressa, explique para ele que não é no tempo dele, também não é no seu tempo, é de acordo com o que a criança for aceitando que você corta. E quando chegar uma criança traumatizada na sua cadeira, não fica fazendo piada, falando que corte com demônio é mais caro, porque tem situações que são muito específicas, onde a criança às vezes tem até autismo e você acha que ela está com demônio e muitas vezes nem o pai nem a mãe sabe. Então, seja profissional, arrisca, seja profissional, na linha, não exceda o nível do profissional, não abaixe esse nível, seja profissional e entenda que trabalhar com criança demanda de mais atenção, leva mais tempo e você precisa se dedicar para conseguir fazer um trabalho legal. Então, basicamente, esse vídeo do YouTube foi para te falar como que eu trabalho com crianças no meu dia a dia, como que eu gosto de fazer e como eu acredito que funciona, porque eu já fiz e funcionou. Então sempre tudo que eu trago aqui para vocês são coisas validadas por mim, que eu coloco no meu dia a dia, coisas que eu aprendi e que eu trouxe para vocês aqui no meu dia a dia. Ficamos por aqui com mais um vídeo do nosso canal do YouTube e se você quiser aprender um pouco mais comigo, você pode clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai conseguir acessar o Garimpo Online Barber School, a minha escola online de barbearia clássica. Nela eu te ensino não só questões de atendimento e fidelização, mas também tem cursos desde o básico ao avançado para você se tornar um barbeiro e levar excelência para os seus clientes no dia a dia da sua barbearia. Até breve e eu te vejo no próximo vídeo.